tô super animada, porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que eu mais gosto de ensinar e que eu me especializei. Então, eu vou amar compartilhar com vocês esse conteúdo de hoje, que eu acredito que é uma dificuldade que acontece não só na área da beleza, né? Mas como a minha expertise vem desse mercado, então por isso meu foco em gestoras e líderes da beleza, certo? Mas se você caiu aqui de paraquedas, vai ser bem-vinda de todo modo e acredito que esse conteúdo também vai te favorecer, tá? Mas é isso, então é mais focado, mais voltado para quem trabalha com gestão de pessoas na área da beleza. Por quê? Porque gerir um salão não é uma tarefa fácil, né? Se a gente for levar em consideração que um salão de beleza, uma clínica de estética, quando eu falo salão de beleza, eu quero dizer todos os negócios, as empresas na área da beleza, seja uma barbearia, uma clínica de estética corporal, facial, um salão de cabeleireiro, uma esmalteria, tudo isso que está relacionado a beleza e bem-estar, tá? Então é mais uma forma genérica de categorizar, por isso eu falo salão de beleza, tá bom? Por favor, se manifesta, não fica aí só de espectadora, que a gente tá muito mal acostumada. Ficar só de espectadora na vida, o mundo pegando fogo e a gente só de observador, né? Isso não é legal. Então vamos aprender também a participar das coisas, ao invés de só ficar olhando e muitas vezes criticando coisas que a gente não tá contribuindo em absolutamente nada. Eu tentei aqui desativar, mas acho que eu fiz alguma besteira, não saiu. Agora saiu. Então tá bom, vamos trabalhar? Para você que tá aqui pela primeira vez, eu sou a Bianca e eu quero ajudar você a identificar quais são as personalidades das pessoas com as quais você trabalha no seu dia a dia. Porque, como eu sempre falo, uma empresa voltada para beleza e para estética, antes de ser sobre aparência, antes de ser sobre bem-estar físico, é sobre pessoas. No dia a dia de um salão, de uma barbearia, de um centro de estética, um centro de design de sobrancelhas, de depilação, o que quer que seja, é essencialmente composto por pessoas atendendo pessoas, né? E para quem gere esse tipo de negócio, para quem lidera, para quem está trabalhando no campo de batalha, quem está na frente ali, é necessário desenvolver algumas habilidades que estejam relacionadas a lidar com pessoas. Afinal de contas, por mais que você pense em questões de finanças que são extremamente importantes, de marketing, né, de experiência do cliente, tudo isso faz parte do sucesso do seu negócio. Mas sem equipe não existe um negócio. Como é que você vai entregar o serviço se você não tem quem execute? E para essas pessoas trabalharem bem e trabalharem felizes, é necessário uma liderança. E o que eu quero dizer por liderança? Não estou falando de alguém que simplesmente diga a essas pessoas da equipe o que elas precisam fazer. Não é alguém que vai ficar ali com uma varinha, né, dizendo faz isso, faz aquilo, ou simplesmente dando ordens e determinando tarefas entre as pessoas. Não é isso. Liderança, nesse sentido, e acho que no sentido puro da palavra mesmo, é alguém que inspira, que acolhe, que tira o melhor das pessoas, extrai o melhor das pessoas dentro de um ambiente comum, né, e que vá beneficiar todos os envolvidos. Então não existe uma empresa de beleza feliz, uma empresa de beleza saudável, uma empresa de beleza de sucesso, se as pessoas não estiverem em harmonia. E principalmente, se não houver uma liderança que identifique essas diferenças entre as pessoas. Porque vamos lá, você já deve ter reparado como as pessoas são diferentes. Para pensar aí um pouquinho, vou te dar uns segundos. Lembra das pessoas que trabalham com você, das últimas pessoas que você contratou, da última formação da sua equipe, de quem você lida no dia a dia? Pensa bem, essas pessoas se parecem com você ou se parecem entre si? Provavelmente não, porque todos nós somos muito diferentes. E a essas diferenças, a gente vai dar um nome aqui de personalidade. É aquilo, o material do qual as pessoas são feitas, as características que elas têm inatas, que nós temos. Alguns
como eu já falei em outros vídeos, mais extrovertidos, outros mais introvertidos. A gente vai até entrar um pouco mais nisso hoje, né? Mas o que acontece? Você quer observar, não foi suficiente pensar no exemplo das pessoas que trabalham com você no dia a dia? Basta você gastar aí 2 minutos, que seja 1 minuto, nas redes sociais, observando como nós estamos nos comunicando de formas diferentes, como a gente tem opiniões e valores diferentes. O que é importante para mim, o que eu levo em consideração em determinadas situações pode ser diferente para você. E em algum momento você vai discordar de mim, pode até me achar absurda, e vice-versa, né? E aí, se a gente não consegue perceber essas minúcias no dia a dia do negócio, vai acontecer a mesma coisa que acontece nas redes sociais. A gente vai começar a criar embates, não é nem debate, é embates, simplesmente porque a gente não está se comunicando de forma que o outro entenda. Porque a comunicação, ela não é só, não é como eu falo, o que eu quero dizer, né? Não é a forma que eu quero transmitir a mensagem, mas eu preciso entender como é que você vai fazer essa leitura. E como líder, isso é essencial. Porque você precisa entender de que modo as pessoas que estão trabalhando com você vão decodificar a mensagem. Então, talvez para uma pessoa, para você entenda que está falando A, mas aí essa mensagem até chegar na pessoa, levando em consideração que ela enxerga o mundo de uma maneira diferente da sua, ela funciona diferente de você, essa mensagem não vai chegar da mesma maneira. Então, você vai falar A, ela vai entender Z. Então tem ali uma distância imensa entre o que eu quero dizer e o que efetivamente você vai entender. É claro que aqui nesse caso eu não tenho como me conectar verdadeiramente com você e fazer com que a minha mensagem seja personalizada. Aqui a gente está falando de questões mais genéricas, mas no dia a dia, no decorrer das atividades, né, da relação que vocês vão construindo, isso é bem possível. Então, no dia a dia a gente convive com diferentes personalidades, diferentes inclinações de comportamento, diferentes visões de mundo, e isso não deveria ser um problema. Quando você enxerga essa situação como um desafio, algo que você pode gerenciar, algo que você pode gerir, né? Quando eu falo em energias, a energia do ambiente, quando você tem esse conhecimento, aí tudo se complementa, as pessoas passam a se encaixar. Você determinou quais são os valores da sua empresa, e aí você tem bem esclarecido, e todos podem ter acesso, não é uma coisa que está só na sua cabeça, porque senão também não adianta nada, né? Se você não comunicar quais são os valores da empresa e quais são as prioridades que você determinou, as pessoas não vão entender, elas não vão se conectar. Então, quando você demonstra essa clareza e passa essa mensagem de uma forma personalizada, dificilmente essas pessoas vão atuar contra as suas melhores intenções. Elas vão agregar, elas vão ter vontade de fazer parte desse algo maior, porque elas vão entender que aquilo que elas entregam, aquilo que elas naturalmente são, é algo que tem valor. É algo que pode ser usado de maneira positiva, certo? Então, pode ser que em algum momento, ali no dia a dia, você tenha caído naquela tentação quase irresistível de gestora de tentar consertar as pessoas. Principalmente quando você entende que essa pessoa que trabalha com você, ela tem um dom, ela tem um talento, né, ela tem habilidades técnicas, ela tem uma formação que é importante e é interessante você ter no seu negócio, no seu espaço. Às vezes é uma pessoa que também tem uma agenda boa, uma agenda cheia, né? As clientes gostam de fazer serviço com esse profissional. E aí você acaba ficando à mercê, porque você não sabe lidar com essa pessoa. E muito provavelmente, em algum momento, essa pessoa vai se sentir desvalorizada. Ela vai achar que você não está enxergando nela o potencial que ela sabe que tem, que não é só artesanal. Afinal de contas, todo ser humano precisa se sentir autorrealizado naquilo que faz. É uma característica nossa, a gente precisa sentir que tem propósito naquilo que a gente está fazendo e não fazer por fazer. E aí você falha, nós falhamos como gestoras quando a gente não consegue identificar. E aí você fica pelejando para consertar a pessoa. Porque na sua cabeça, o jeito dela se movimentar, o jeito dela encarar as situações deveria ser como você vê. E aí o que acontece? Você fica frustrada. E aí sabe qual que é o resultado dessa situação? Você frustrada, a pessoa se sentindo desvalorizada.
É aí que vão acontecer os embates, as famosas picuinhas de salão, porque aí a pessoa vai, aí confessa pra um que tá se sentindo desmerecido, aí você também já tá chateada, aí fica aquele climão, né? Não é assim que as coisas funcionam? Deixa, escreve depois embaixo nos comentários e fala se não é verdade isso. É simplesmente porque as pessoas não estão se sentindo reconhecidas. Não é só uma questão de elogiar, porque cada um, e a gente vai falar disso, cada perfil, cada personalidade vai entender essa valorização de uma maneira diferente. Alguns vão receber com elogios, vão se sentir valorizados com elogios, mas também que tipo de elogio? Elogio às suas capacidades, elogio a quem você é. Então, tudo isso parece loucura, né? Você fala, nossa, Bianca, como é que eu vou gerir tudo isso? Eu vou ter que virar maga? Vou ter que adivinhar o que todo mundo quer? Sim, basicamente. Você não vai adivinhar o que as pessoas querem, mas você vai conseguir entender como é que elas funcionam e de que modo você pode se comunicar com elas e fazê-las cooperarem de livre e espontânea vontade. Porque liderança não é mandar, você não vai mandar nas pessoas. Além de ser cansativo, não funciona. Como responsável pela equipe, seu papel não é consertar as pessoas e fazê-las atuarem da forma que você entende que é melhor. Uma coisa é você determinar o propósito, os valores, a missão do seu negócio. E aí você transmitir isso para as pessoas. Outra coisa é a comunicação no dia a dia. Como é que essas pessoas vão ter vontade de sair de casa para ir para o seu negócio, ali executar o trabalho delas, entregar o melhor delas, se você não sabe como incentivá-las? E aí você pode falar, nossa, tá bom, mas tá parecendo que você tá falando assim de uma corporação. Aqui não é um super escritório na Avenida Paulista, gente. É meu salão, tem 4 pessoas trabalhando comigo. Eu tô há 5 anos com essas pessoas e basicamente a gente até que se dá bem. Ok, não tem problema nenhum. E isso não é, o que eu tô te falando aqui não é restrito. Eu jamais compartilharia com você algo que você não seja capaz de implementar no seu negócio hoje. É terminar de assistir isso aqui, você já pode começar a notar as mudanças que você vai implementar, as coisas que você quer alterar e quer trazer para o lado positivo. Né? Não é nada complicado. A questão toda mudança vai exigir uma disposição da nossa parte. O ser humano tem meio que preguiça de mudar, a gente não gosta, né? A gente sente uma certa resistência. Mas tudo que você vai aprender aqui é para você aplicar agora. É para você começar a repensar agora. Né? Você pode ir além. Tudo bem, tá funcionando, 5 anos que vocês estão caminhando juntos, vocês são praticamente uma família, excelente. Porém, essa relação de vocês vai levar cada um além? E outra, essa relação, ela é produtiva e positiva para o negócio a longo prazo? Quantos anos mais vocês vão trabalhar juntos em harmonia? Sendo que basicamente, eu posso até adivinhar como é que é. É cada um no quadradinho, né? Ninguém perturba o trabalho de ninguém, basicamente cada um tem lá a sua agenda. Há algumas clientes que têm mais tendência a serem atendidas por um do que por outro, mas aí tem o segundo que ela prefere, então fica ali oscilando entre aqueles dois, né? E aí você vai indo. E aí, o que você quer? Você quer ficar desse jeito? Ok. Então você não precisa nem ficar aqui me ouvindo. Mas se você quer ir além, se você quer crescer o seu negócio, se você quer colocar algo diferente no mundo, se você quer um diferencial, então você precisa entender como se conectar com as pessoas que trabalham com você e fazer com que elas entreguem cada vez mais e melhor e sejam felizes fazendo isso. Certo? Então, todo mundo, eu já passei por isso, né? Por situações que a gente tentou de tudo para se dar bem com alguém. Você já tentou de tudo. Você já tentou oração, ai, desculpa, esbarrei aqui. Você já tentou oração, você já tentou conversa, você já brigou, você já gritou, você já chorou, já abraçou e não adianta. Essa pessoa não funciona do jeito que você acha que tem que ser. E aí vem aquele dilema que eu falei no começo. Você pensa, poxa vida, essa pessoa é super útil, como é que eu vou me desfazer dela aqui no negócio? Eu não posso. Né? Tem muitas coisas envolvidas. Bom, eu tenho uma má notícia para te dar. Não importa o quanto você se esforce, você nunca vai conseguir mudar uma pessoa se ela não quiser mudar.
Simples assim. A gente não muda as pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia. Você não pode mudar as pessoas, mas você pode se mudar. A partir do momento que você se conhece, o que acontece? Você pode se aperfeiçoar e aperfeiçoar a sua visão das coisas e como você se relaciona com o outro. Como eu falei, uma líder, ela é flexível. Você precisa flexibilizar no seu trato do dia a dia com as pessoas. Não adianta você ser, sabe, eu sempre brinco, né? Tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. Ou então não, você fica aquela pessoa totalmente rendida, sofrendo internamente, aquele negócio pegando fogo e você não consegue fazer nada, que você pensa, gente, eu não tenho força. Tem sim, só que você não precisa desse tipo de esforço que você acha que tem que fazer. É muito mais uma questão de desenvolver habilidades, e habilidades certas. Você precisa desenvolver as habilidades certas que vão te poupar energia no trato com as pessoas. Então, o que você precisa fazer hoje, se você quiser sair dessa live agora, sair desse vídeo agora, então só anota isso. Desiste de mudar as pessoas. Isso não vai funcionar e não vai acontecer, certo? O que a gente precisa fazer, o que você vai aprender aqui hoje, não é uma coisa nova. Pelo contrário, é um conhecimento, gente, que data de 400 antes de Cristo, que foi um estudo desenvolvido por pensadores e filósofos gregos, tentando descobrir as peculiaridades do ser humano. Porque, vamos lá, acho que o maior mistério da humanidade é o próprio ser humano, né? Toda essa evolução e a gente está o tempo todo tentando se reconhecer e criar e descobrir ciências que nos expliquem. Eu não sei você, e pausa aqui um parêntese, mas eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus e lá tem muitas coisas a nosso respeito que valem a pena você conhecer e se reconhecer. Mas vamos lá, então, essa ciência, a ciência da personalidade, ela não é uma coisa nova, é um conhecimento muito antigo, muito antigo. E depois um dia a gente pode até fazer um vídeo, uma live só sobre a parte histórica da ciência das personalidades. E essa é uma área que me despertou muita curiosidade na época da maquiagem, que foi basicamente quando eu comecei a estudar sobre isso, a respeito disso, né? De que modo eu poderia criar maquiagens e criar penteados que conversassem com a personalidade das clientes. Que uma coisa que me incomodava muito naquele período, né, de 2012 pra cá, era aquela questão de tudo muito igual, que a gente fala, é tudo muito igual e não tinha variedade. Às vezes eu pegava uma cliente de 45 anos e a pele já não era mais tão firme e ela queria uma maquiagem que ela viu na época, que era famosa, a Kylie Jenner. Todo mundo queria ficar com a cara da Kylie Jenner e aquilo me incomodava. Então eu comecei a estudar maneiras de personalizar, de fazer com que aquele gosto da pessoa pudesse ser adaptado para o perfil dela, para a realidade dela. Só que aí eu consegui alcançar uma coisa que foi muito além, porque aí eu consegui entender quem era a pessoa e de que modo ela poderia colocar isso para fora, porque os nossos traços de personalidade, eles se manifestam no nosso corpo físico. Então, os traços do rosto, o formato do rosto, as feições, formato dos olhos, natural, tá? Das sobrancelhas, tudo isso fala da nossa personalidade verdadeira, real, do cerne da nossa personalidade. E toda alteração que você faz no seu rosto, seja no cabelo, as cores que você usa, os acessórios, tudo isso comunica alguma coisa. Ou vai harmonizar com o seu temperamento, ou vai amenizar, né? Então, isso falando da aparência. Ou você pode fazer com que a sua personalidade floresça 100% e você esteja 100% no seu temperamento, ou você pode equilibrar essas características e adquirir outras características de outros temperamentos que você não tem tão latentes, tão desenvolvidos. Vou explicar, acho que eu tô até indo rápido. É que eu fico tão empolgada. Olha só, não é uma questão de generalização, tá? Eu não tô querendo criar caixinhas
aonde você vai querer entrar ou colocar as pessoas, tá bom? Vamos deixar isso claro. Essa é uma forma de categorizar as pessoas de uma maneira positiva. Porque mesmo que a gente queira colocar, né, a gente adora signo, a gente adora tudo que fala da gente de alguma forma, a gente gosta de ser categorizado. Só que eu tô falando de personalidades, é como a gente funciona, certo? Então, existem 2 tipos de energias de personalidade. O primeiro tipo é o introvertido, energia introvertida. E o segundo são os extrovertidos. Cada uma dessas 2 categorias vai se subdividir em mais 2, resultando em 4 personalidades, ou 4 temperamentos, ou 4 tipos de personalidade, certo? Do tipo introvertido, a gente vai ter o introvertido voltado para tarefas. E a gente vai ter o introvertido voltado para relacionamentos. Já o extrovertido, a gente vai encontrar o extrovertido voltado para tarefas e a gente vai encontrar o extrovertido voltado para relacionamentos. Vamos fazer uma pausa aqui, um conselho. Vai buscar agora uma caneta e um papel para você anotar isso, porque amanhã, quando você chegar na sua empresa, amanhã, quando você estiver repensando como é que você vai remanejar as pessoas, se você estiver entendendo um pouquinho mais como é cada um a partir dessa informação, você vai lá, consulta o que você anotou de hoje, o que você anotou aqui. Se você estiver assistindo o vídeo gravado, volta, dá pause, anota, segue adiante, mas aproveita esse conteúdo, porque isso vai com certeza mudar a sua forma de se relacionar com a sua equipe, certo? Então vamos continuar. Quando você tem um tipo de energia, um tipo de personalidade, é muito provável que a sua maneira de se comunicar não vai ser a mesma do outro. Então pode ser que para você esteja falando alguma coisa que, vamos um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa extrovertida voltada para tarefas. A gente chama de pessoa que tem energia da cor vermelha, do quadrado, normalmente são pessoas de opiniões muito fortes. E quando elas não estão equilibradas, ou seja, estão trabalhando, atuando nas fraquezas e não nas forças, podem ser pessoas intransigentes, obstinadas. E para você, que tem essa característica, você só está sendo uma pessoa direta, focada, atenta aos fatos, né? Ah, eu não sou sentimental, eu preciso resolver um problema, eu vou e resolvo o problema. Mas para o outro, digamos que você que tem essa energia, que é vamos resolver, vamos fazer, você está se comunicando com alguém que você precisa transmitir uma tarefa e essa pessoa é introvertida, voltada para relacionamentos. Provavelmente essa pessoa vai se magoar, vai entender que você está sendo agressiva, e ela vai se fechar para você. Ela não vai se conectar, você não vai conseguir se ligar com essa pessoa. Agora, se você entende qual é a sua energia, qual que é a sua personalidade, como é que você funciona, você vai saber atuar no seu melhor. O que isso quer dizer? Que nesse exemplo que eu falei, das pessoas ligadas à energia do fogo, da cor vermelha, do quadrado, também são pessoas extremamente generosas. Então, se você tem esse conhecimento, você pode automaticamente fazer uso dessa sua característica que é a generosidade, se comunicando com a pessoa de uma forma que ela vai entender. Então, por mais que você diga, eu sou direta, eu não sou sentimental, tá, mas o outro é. Então, se você quer que essa pessoa se conecte com você e te dê espaço, você precisa falar a linguagem dela, usar a energia dela. Então, por que não? Já que aí você sabe que tem essa característica de ser uma pessoa generosa, né, de não ser uma pessoa que guarda ressentimento, você usa essa sua melhor característica e se conecta. Então, você vai ser generosa, você vai falar a linguagem que ela entende. Sim, você vai se adaptar. Afinal de contas, você é a líder, é você que está no comando, é você que tem o poder de ser flexível e de abrir mão de fazer tudo do seu jeito sempre. Isso não é liderança, né? Isso aí é o quê? Mandar? É ser chata? Quem que aguenta uma pessoa dessa que quer tudo do jeito dela? Ou, vamos ver aqui uma situação inversa, você está lidando com alguém que é exatamente assim, uma pessoa que é mais focada, você precisa determinar para essa pessoa
Qual é qual é, primeiro lugar, qual é a tarefa que você tá mandando para ela, né? Qual é a tarefa que você tá... Oh, meu Deus, a palavra sumiu da minha boca. Qual é a palavra... Oh, qual é a tarefa que você está delegando? Essa é a palavra. Então, essa pessoa precisa saber o que você está delegando para ela, qual é o propósito dessa atividade e qual é a sua expectativa em relação ao resultado. Porque lembra, essa pessoa é voltada para tarefas. E aí você é uma líder afetiva, você gosta de gente, você é alegre, gosta de conversar, de abraçar, de estar no meio de todo mundo. E você não é muito clara nas coisas que você espera. E aí você se frustra porque você não falou exatamente para essa pessoa o que você queria dela. Então, muito provável que ela vá fazer o que der na cabeça dela, que ela é uma pessoa que resolve o problema. Você não disse direito o que era para fazer, ela vai entender que é para fazer. Ela vai lá e vai resolver o problema do jeito que ela estiver enxergando. E aí você vai se frustrar, vai ficar chateada porque essa pessoa passou por cima de você. Como é que ela pode ter uma atitude dessa de simplesmente fazer as coisas do jeito dela? Entende então como é que as coisas elas vão ficando bagunçadas simplesmente porque a gente não entende com quem que a gente está falando, né? E aí, identificar os seus próprios traços de personalidade em primeiro lugar é muito importante para você entender onde que você pode melhorar. Se você é uma pessoa de energia ligada à terra, né, ao verde, você é uma pessoa mais diplomática, mais pacífica, não gosta de confronto, você vai precisar exercitar um pouco mais de abertura para que as pessoas entendam efetivamente quais são suas expectativas. Do mesmo modo, se você é super para cima, super para fora, você precisa organizar todos os seus interesses para que a equipe saiba qual é o caminho que eles precisam seguir. Senão você vai trazendo cada hora uma novidade, cada hora uma coisa, você tá empolgado com isso aqui, depois você tá empolgado com aquilo dali, daí no final das contas vira uma bagunça e ninguém entendeu nada, né? Então, não existe liderança se não tiver esse tipo de empatia. Por mais que você não tenha conhecimento técnico ainda, para realmente entender de uma forma mais acurada quem são as pessoas com quem você trabalha, você sempre pode exercitar empatia. Você sempre pode exercitar o seu senso de observação. Se você não estiver totalmente focada em você, nas suas frustrações, naquilo que não está dando certo no seu negócio, e começar a olhar para as pessoas que trabalham com você como potenciais colaboradores, a gente chama de colaborador, mas a realidade não é essa, não é isso que acontece, né? Parece assim que essas pessoas estão sempre trabalhando meio que contra, né? As nossas melhores intenções parece que são sempre... eles trabalham sempre para destruir, para fazer o contrário. Porque, para pensar, será que você está sendo assertiva? Será que você está realmente entregando a mensagem? Se você também for querer resolver tudo do seu jeito, for impaciente, você não vai ajudar, porque a mensagem que você está passando é: eu não preciso de vocês, pode deixar que eu resolvo. Isso também não vai ajudar. Então precisa ter equilíbrio, as pessoas precisam entender qual é a sua expectativa, o que elas precisam fazer. Algumas vão ser mais lentas, algumas vão precisar que você seja mais afetiva, outras vão precisar que você seja mais assertiva, mais focada, que você dê fatos, que você dê características. Umas vão precisar ver para crer, então talvez você traga inovações, traga novidades para o seu negócio, e determinados tipos de personalidade não vão aceitar logo de cara, elas vão querer ver se funciona. Quando elas virem que funciona, elas vão aderir. Tem outras pessoas na sua equipe que vão se empolgar, mas no decorrer do processo, sei lá, um exemplo, você acabou de comprar um lançamento, você voltou de uma feira internacional e você acabou de trazer um lançamento. Isso quando a gente puder viajar de novo, né? Mas digamos, você acabou de trazer um super lançamento, seja de cabelo, seja de maquiagem, eu não sei. Você trouxe um negócio que você ficou super empolgada na feira, naquele ambiente fazia todo sentido, você achou que exatamente esse produto ia trazer todo o diferencial. Quando você chega no salão, que você vai mostrar qual que é o passo a passo, qual que é o processo, alguns vão resistir, outros vão aderir. Um é melhor do que o outro? Não. Eles só são diferentes.
E para cada um, você vai explicar de um jeito. Então, você vai usar a linguagem que vai dizer toda a eficácia do produto, as características técnicas, vai ensinar o passo a passo e essas pessoas prontamente vão gostar e vão aderir. Para outros, você vai ser mais afetiva, você vai explicar de que modo isso vai melhorar a vida da cliente, de que modo isso vai melhorar o salão, né? De que modo isso vai trazer benefício para todo mundo. Então, é entender isso. Que no final das contas, pra gente finalizar, que eu acho que eu falei muito, hoje você vai precisar de tempo para pensar, né? Mas o que eu posso te falar é o seguinte: sempre vai existir uma técnica, um método, né? Eu falei logo no comecinho, sempre vai ter um novo conceito, as coisas estão o tempo todo mudando. O que nunca vai mudar é como as pessoas funcionam. Isso nunca vai mudar. Tanto é que o que eu tô te contando aqui hoje tem milênios. Você imagina que Cristo veio para a Terra mais de 2000 anos atrás e isso foi muito antes de Cristo. Então, é um conhecimento que nunca foi comprovado o contrário, de que existem 4 categorias de personalidade, que basicamente cada um de nós se enquadra numa delas. Agora veja bem, a gente não vai apresentar 100% de característica de uma categoria exclusiva. Cada um de nós vai ter um temperamento ou uma personalidade predominante, vai ter um secundário e em menor quantidade os outros 2. Ou seja, cada um de nós possui características dos 4. Só que o que diferencia é a porcentagem, é esse percentual entre um e outro. É por isso que a gente é tão diferente. A gente é feito da mesma matéria-prima, são os mesmos ingredientes, porém em dosagens diferentes. E quando você, como líder, entender isso e for capaz de usar esse conhecimento no seu salão, nunca mais você vai sofrer com relacionamento. Aliás, deixa eu te contar uma história antes da gente finalizar. Em 2019, eu fui convidada para dar aula no curso de Estética e Cosmética em uma universidade na cidade onde eu morava. Os primeiros 15 dias de aula foram um terror, porque eu ainda não colocava esse conhecimento em prática. E aí eu fiquei dentro da minha visão de mundo, entendendo que as minhas alunas precisavam enxergar a disciplina e o conteúdo que eu estava entregando para elas, que eu me dedicava muito, como algo tão precioso quanto era para mim. Só que eu não estava explicando para elas por que isso era precioso. Eu só queria que elas reconhecessem que era precioso. E eu voltava para casa estressada, cansada, era muito cansativo, porque eram 27 mulheres dentro de uma sala de aula, todas da área da beleza, né? Algumas que estavam começando, estavam ingressando através do curso e outras que já eram mulheres experientes, que tinham seus negócios. Então existia um clima meio de animosidade entre elas e a minha pessoa, justamente porque eu não sabia explicar os porquês daquilo que eu estava ensinando para elas. A partir do momento que eu me deu um despertar de que eu poderia usar aquele conhecimento que eu estava transmitindo para elas usarem no trabalho delas, eu poderia usar ali, na sala de aula. E a partir desse momento, a gente passou a se conectar melhor. Eu não vou falar para você que nós viramos melhores amigas. Claro que não, isso é impossível. Você não vai ter afinidade com todo mundo que passar pelo seu negócio. Porém, nós criamos um ambiente de respeito mútuo. Então, de uns tempos depois, né, quando eu comecei a aplicar esse conhecimento, o que aconteceu? Elas passaram a dar mais valor à minha presença na sala de aula, por mais que elas não tivessem interesse integral naquilo que eu estava falando, mas elas respeitavam e participavam. E isso mudou completamente o restante do semestre. Então, todo aquele trauma do começo, né, que você já chega querendo implementar as coisas, você já chega querendo fazer, isso se você for parecida comigo. Mas pode ser também que você seja o tipo que sofre e que não consegue se manifestar e falar o que está te incomodando e dizer o que é que você realmente espera das pessoas. Tudo isso causa muito sofrimento. É por isso que eu sempre falo que você precisa entender quem você é, né? Você precisa entender como é que você funciona, entender como as pessoas funcionam. Certo? Isso vai mudar a sua vida, que você vai vir e vai me contar. Então, você pode ignorar tudo que eu falei até agora. Tô falando há 40 minutos. Você pode simplesmente sair daqui e fingir que não escutou isso. E tudo bem.
é a sua escolha. Se você acha que não funciona pra você, quem sou eu pra discordar? Mas o que eu posso te falar é que se você se der uma chance de experimentar essa mudança, eu tenho certeza de que isso vai resultar em algo muito positivo e quiçá grandioso para o futuro do seu negócio. Então, a verdadeira líder, essa que você quer ser, né, empática, influente, que cause impacto no ambiente, só vai acontecer se você souber quem você é, por que você faz o que faz e entregar o seu melhor para o mundo, para os seus colaboradores, para os seus clientes, tá bom? Então, um beijo, até a próxima, aproveita, assiste de novo, anota e a gente se vê. Tchau!